Um dos dirigentes nacionais do PT foi preso em Brasília nesta quinta-feira por uma acusação gravíssima. Nesse vídeo eu vou mostrar para você qual é o crime pelo qual ele está sendo acusado. Vou mostrar também mais uma cena protagonizada pelo ministro Barroso, em que ele incita a desobediência das leis. Vou falar também sobre o prêmio internacional recebido por um brasileiro que revirou o estômago de Lula, mas vou começar por uma notícia parcialmente positiva. Você deve estar lembrado que eu mostrei nessa semana, mais precisamente na última terça-feira, um trecho do programa Central das Eleições da Globo News, onde a pseudo-jornalista Natuza Neri exibiu um recorte de vídeo tirado completamente de contexto de André Fernandes, que é o candidato do PL em Fortaleza e adversário de Evandro Leitão, do PT, nesse segundo turno, para manipular os eleitores. A origem desse vídeo é uma publicação que havia sido feita pelo deputado petista José Guimarães, e os pseudo-jornalistas da Globo News deram continuidade a essa propagação dessa mentira, fazendo de conta que o vídeo original não tinha como ser encontrado. Eu encontrei o vídeo original e mostrei todo o contexto que André Fernandes estava falando ainda no vídeo de terça-feira aqui do canal. No vídeo de ontem eu abordei mais uma vez esse assunto porque Natuza Neri voltou a falar sobre o caso, insistindo nessa manipulação barata em cima desse vídeo tirado intencionalmente de contexto. Pois é, na manhã dessa sexta-feira saiu a notícia de que o Tribunal Regional Eleitoral determinou que o deputado José Guimarães, do PT, deverá publicar em suas redes sociais o direito de resposta de André Fernandes. Só que essa notícia é parcialmente positiva. E a razão para isso é muito simples. José Guimarães foi a origem da publicação, mas a Globo News foi uma das principais responsáveis pela disseminação dessa informação falsa, em especial a pseudo-jornalista Natuza Neri. Por conta disso, a pergunta que não quer calar é: quando é que a Globo News será obrigada a se retratar? Bom, por falar em justiça, ou na falta dela, Barroso, o atual presidente do STF, contou uma nova história que, mesmo que indiretamente, induz o interlocutor à conclusão de que a desobediência civil é praticamente uma regra. Eu digo uma nova história porque eu não sei se você está lembrado, mas alguns dias atrás eu mostrei um trecho de uma palestra dele em Roma, em que ele contou uma história do casamento da filha dele, que, no fim das contas, leva à mesma conclusão. Enfim, veja o que ele disse dessa vez. Nada aqui é verdadeiramente... Aliás, a interpretação jurídica nunca é uma matéria puramente singela. Eu me lembro sempre de um episódio ocorrido com o saudoso professor Geraldo Ataliba, em que ele fazia uma palestra fumando um cigarro, numa época que se fumava diferentemente do que se fuma hoje. E a palestra era sobre a efetividade das normas jurídicas. Ao final da palestra dele, em que ele fumou durante todo o tempo, um cidadão levantou na plateia e falou assim: professor, o senhor fala tanto em efetividade das normas jurídicas, mas o senhor ficou fumando o tempo inteiro e aqui há placas dizendo proibido fumar. E o Geraldo, que era um homem extremamente criativo, disse assim: meu amigo, o seu problema é a deficiência na interpretação das normas jurídicas. A placa que diz proibido fumar está aqui atrás de mim. Portanto, evidentemente, ela não se aplica a mim, porque eu não consigo ler de costas. E a outra placa está aí no auditório, que significa que só não pode fumar no auditório, de modo que eu não descumpri norma alguma. De modo que a interpretação é sempre sujeita às múltiplas visões da vida. Pois é, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal faz questão de deixar claro que a interpretação das regras ou das leis é sempre sujeita às múltiplas visões da vida. Pois bem, se isso é um fato, me explique então por que pessoas podem ser condenadas a mais de 17 anos de prisão, como foi o caso de alguns dos participantes do 8 de janeiro, se a grande maioria dos crimes pelos quais eles foram condenados não passaram de uma interpretação decorrente da visão de parte dos ministros. Como é possível que uma pessoa seja condenada à prisão por ter chamado um político de gordola, filho da P e outros adjetivos, e esse mesmo político, agora como ministro, interpreta que chamar alguém de nazista ou fascista não configura crime contra a honra? Como é possível que cidadãos brasileiros sejam obrigados a pagar uma multa de R$50 mil pelo simples fato de terem usado serviços de VPN para acessar uma rede social que foi ilegalmente suspensa no Brasil, sendo que tudo isso foi baseado única e exclusivamente na visão interpretativa completamente equivocada, intencionalmente ou não, de um ministro? Sinceramente, essa conta não fecha, e quanto mais os ministros revelam os seus pensamentos em discursos, mais distante isso se torna. E para piorar ainda mais a situação, veja só esses dados. Dos 52.066 processos que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal nos 6 primeiros meses desse ano, 42.032 foram decididos monocraticamente. Ou seja, 80,7% das decisões tomadas pelo Supremo foram interpretações sujeitas à visão individual de cada ministro. Voltamos agora ao assunto do vídeo.
Não é preciso ser médico e nem estar no Palácio da Alvorada para ter a certeza de que o estômago de Lula se revirou ao ver essa notícia. O atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, recebeu pelo terceiro ano seguido o prêmio The Best Central Banker of the Year, concedido pela Latin Finance ao melhor presidente de Banco Central do ano entre os países da América Latina e do Caribe. Campos Neto ressaltou que isso é um resultado de um esforço coletivo onde cada servidor do Banco Central desempenha um papel crucial e que, por conta disso, o prêmio é de todos eles. Pois é, Lula teve que ver o homem ao qual ele atribui a culpa pelos problemas econômicos do seu governo se tornar o primeiro presidente do Banco Central da história a receber esse prêmio por 3 anos consecutivos. Esse, por sinal, é um troféu que se soma à galeria de vários outros reconhecimentos recebidos por Campos Neto, como o prêmio de melhor banqueiro central do mundo, que recebeu em 2020 da revista britânica The Banker. Diante dos fatos, imagino que 2 preocupações estejam presentes na cabeça de Lula nesse momento. Primeiro, se o seu indicado à sucessão do cargo, Gabriel Galípolo, receberá alguma premiação no decorrer do seu mandato. E segundo, em quem Lula colocará a culpa a partir de 2025 pelos problemas econômicos do seu governo, se não haverá mais um opositor liderando o Banco Central. Pois é, o problema da mentira é que, para sustentá-la, é preciso seguir constantemente inventando novas mentiras. E Lula sabe muito bem disso. E você sabe qual é a desgraça da primeira mentira? É que você passa o resto da vida mentindo para justificar ela. Então as pessoas que aprendem a fazer política mentindo, passam o resto da vida mentindo, porque ele não pode desmentir o que ele falou. E por falar em presidente petista, Vilmar Lacerda, o vice-presidente do partido no Distrito Federal e também um dos dirigentes nacionais do PT, como ele mesmo se identifica no seu perfil do Instagram, que por sinal agora não está mais no ar, foi preso preventivamente nesta quinta-feira pela acusação de violência sexual contra 2 adolescentes, uma de 13 e outra de 17 anos. As investigações que levaram à prisão preventiva começaram depois de denúncias contra um amigo de Lacerda, um empresário de 61 anos que é suspeito de aliciar e abusar de várias adolescentes, além de promover festas com menores de idade em uma chácara. Vilmar Lacerda, que já foi chefe de gabinete da liderança do PT no Senado e também suplente do senador Cristóvão Buarque, foi temporariamente suspenso do partido até que os fatos sejam esclarecidos. Agora, toda essa situação, sinceramente, dispensa comentários. Um grande abraço e até a próxima.